Boa tarde para todos. Vamos começar a nossa aula. Infelizmente não estamos podendo nos reunir por motivo que o mundo todo está sofrendo, mas a obra do Senhor não pode parar. Nós não podemos deixar de aprender da palavra de Deus, não podemos deixar de dar continuidade à nossa vida, principalmente à nossa vida espiritual. Mas antes da lição, eu gostaria que nós orássemos ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então vamos ter um momento de oração. Senhor Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a ajuda do Senhor para esse momento e que o teu nome seja glorificado e todos nós possamos aprender, ó Deus, muitas coisas aqui da tua palavra. Nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos trabalhar. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e a gente já falou muito sobre isso nas lições anteriores. Havia um problema em algumas igrejas que faziam parte ali da região da Galácia e o apóstolo Paulo estava então agora socorrendo. Ele estava trazendo uma orientação para aquela igreja que estava se pervertendo, estava saindo do caminho, estava abandonando a graça e voltando para a lei, deixando de depender total e exclusivamente em Deus para depender de si mesmo, nos seus esforços, na sua bondade, dependendo de leis, de boas obras. Então eles estavam voltando para a lei, para o legalismo. E isto porque algumas pessoas estavam prejudicando aquela igreja ou aquelas igrejas. Nós sabemos que os judeus, ou judaizantes chamados, eles estavam passando por várias igrejas, atrapalhando e prejudicando o trabalho do apóstolo Paulo. Eles estavam disseminando para aquelas igrejas que o apóstolo Paulo não era bem apóstolo, porque ele não viveu com Jesus. Outra coisa é que o apóstolo Paulo estava sendo muito liberal e estava permitindo algumas coisas e prejudicando a salvação daquelas pessoas. E eles então diziam que eles precisavam guardar a lei, seguir as orientações que foi dada a Moisés, para que eles se tornassem filhos de Abraão e também fizessem parte agora da promessa. O apóstolo Paulo então combate isso dizendo que não, eles receberam o evangelho, foi pela graça, não foi pela lei. Eles estavam em pecado e afastados da lei, quando o evangelho chegou para eles como a salvação, e que a morte de Cristo Jesus na cruz é suficiente para o perdão dos pecados. Então, quem nele crê é salvo. Era o que o apóstolo Paulo ensinava e que a Escritura toda também ensina. E o Velho Testamento, que era utilizado para eles, dizia que viria o Messias, o Salvador. E essa salvação é unicamente pela graça, por meio da fé. Muito bem, combatendo isso e levando adiante a sua carta, que não é tão grande assim, são apenas alguns capítulos, né? Como nós estamos estudando aqui o livro de Gálatas. Já aproveite para abrir aí a sua Bíblia, tá certo? Apenas 6 capítulos desse livro vai trazer toda a orientação que o apóstolo Paulo pretende para aquelas igrejas. E, na verdade, aqui é o suficiente. Mas o livro de Romanos, que é um livro de teologia mais completo, então o apóstolo Paulo também trata sobre este assunto, como de outros, falando sobre a doutrina da justificação. E que a justificação é uma declaração de Deus para o pecador que crer no Evangelho e que aceita Jesus como Salvador. Deus declara esse pecador justo por causa da justiça de Cristo, por causa do que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Então, antes de darmos continuidade para
O vídeo a seguir, e nós vamos dividir talvez em 3 vídeos de pelo menos 10 minutos cada um, onde nós estaremos abordando sobre esta lição. E o título da lição é A Liberdade Cristã. Eu gostaria que, antes de darmos prosseguimento, que você abrisse sua Bíblia e você lesse os versículos de 1 a 15 do capítulo 5 de Gálatas, tá bom? Então dê uma lida aí e logo em seguida nós voltamos para o segundo vídeo. Muito obrigado.